alunos, olá colegas professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a nossa aula 81, a gente vai aprender sobre período entre guerras, crise de 1929, a ascensão dos regimes totalitários, nazismo e fascismo. Muito bem, nosso foco dessa aula vai ser justamente sobre o nazismo e o fascismo, e a gente vai começar com uma imagem. E eu quero que vocês pensem aqui, em poucos segundinhos, o que essa imagem lembra para vocês? Ela remete a quê? O que essa pessoa lá no topo ali, diz que parece um palco, um caixote, não sei, está fazendo e o que parece para vocês? Pensem aí. E veja que lá no finalzinho da imagem a gente tem a palavra totalitarismo. O que é esse totalitarismo? Espero que vocês tenham associado aí a imagem com manipulação. Foi essa a intenção dela ser apresentada aí para vocês. E a gente vai ver aqui características desse totalitarismo. A gente tem um governo centralizado, normalmente na figura de um líder que é visto como um salvador. Esse líder, e aqui eu vou estar fazendo referência diretas a Benito Mussolini e a Adolf Hitler, tá? Deixar isso claro nessa aula. Então, esses líderes que eram pessoas com a oratória extraordinária. O que é oratória, professora? Sabe aquela pessoa que normalmente a gente diz que tem um papo de derrubar avião, que consegue qualquer coisa com as palavras, que desperta sentimentos em você? Então, tem o dom de fazer isso através das palavras, isso a gente chama de o dom da oratória. E esses líderes, eles possuíam essas características, eles falavam às massas e as pessoas iam às lágrimas, elas choravam, se emocionavam com o que esses líderes falavam. E a gente vai ter um nacionalismo extremado, essa ideia de nação sendo levada ao extremo, um antiliberalismo. Professora Isabel, o que é liberalismo? Primeiro, né, para uma pessoa ser anti, ela é contra, mas o que é liberalismo? Liberalismo econômico vem lá, né, dos ideais de Adam Smith, não só ele, mas outros grandes pensadores também, que pregam a não intervenção do Estado na economia. Então, essa postura antiliberalista vai dizer que o Estado deve intervir na economia, sim, tá? Vamos ver então o militarismo, claro, né? Nós vamos ver aí que isso vai desembocar em ditaduras e a gente vê que as ditaduras, elas não se sustentam, né, sem esse braço militar, esse braço das armas. Essas organizações militaristas vão ter foco na juventude, os jovens vão ser educados a obedecer, a não questionar, a amar o seu país acima de qualquer coisa. É uma educação para servir sem refletir muito. E aí a gente tem um culto ao líder. O que é esse culto ao líder? O líder é capaz de resolver todos os problemas da nação. E se cria toda uma imagem em volta desse líder. Tanto que Benito Mussolini, o escritório que ele trabalhava, ele não permitia que as luzes fossem apagadas à noite. Mesmo que ele não estivesse lá. Para quê? Para que a população tivesse a imagem de que o Duce, ele não dormia pensando nos problemas da nação. Ele estava trabalhando dia e noite. Aí a gente tem também os ideais de um único partido e principalmente aqui, que é um contexto pós-Primeira Guerra Mundial e pré-Segunda Guerra Mundial, os ideais de expansionismo territorial. Muito presente na Itália, que se achou injustiçada, apesar de estar do lado vencedor na Primeira Guerra. Os italianos, eles acreditavam que não tinham recebido tudo o que eles mereciam, e a Alemanha com a ideia de formar ali o Terceiro Reich, o Terceiro Estado, não é? Então precisava de mais
território para poder expandir ali, criar esse terceiro Reich. Certinho? Então a gente vai ver aqui o primeiro desses regimes, né? Aí a gente vai ver que o discípulo até supera o mestre, porque Hitler se inspira em Mussolini, só que acaba indo além, né, das ideias de Mussolini. A gente vai ver que o fascismo na Itália, impulsionado pelas perdas materiais e humanas ocasionadas pela Primeira Guerra Mundial, um alto índice de desemprego, aí a gente vai ver também o contexto da crise de 1929 nos Estados Unidos, que tem reflexo em várias partes do mundo, tem reflexo aqui também na Europa do pós-guerra, que já estava bastante abalada, né, com esse momento, como vocês viram aí, as perdas materiais e humanas foram significativas, né? A guerra, ela envolve todo mundo, mas ela ocorre ali dentro da Europa. Então, há um período de destruição, de crise econômica muito sério no momento pós-Primeira Guerra Mundial. E a gente vai ver aqui no nosso texto que a população estava descontente com o fato da Itália não ter ganho territórios, apesar de ter lutado do lado vencedor. Essa Itália vira casaca, né? Ela muda de lado, vai para o lado vencedor, só que ela acredita ter sido injustiçada. Então, nesse contexto, Benito Mussolini, um ex-combatente italiano, se lança na política e forma uma organização que mais tarde vai dar origem ao Partido Fascista, né? De Fátio, ali, justamente a ideia de que se você pega ali, gente, se você pega um palitinho, você quebra o palitinho facilmente, né? No entanto, se você faz um fecho com esses palitinhos e você tenta quebrar, você já não consegue. Então, fascismo, a palavra fascismo vem dessa ideia, né, de união desses vários fechozinhos ali, formando algo forte, algo que é impossível de ser quebrado. Então, vejam aí o símbolo do fascismo que aparece logo abaixo da imagem do Benito Mussolini, da representação do Benito Mussolini. O fascismo, ele cresce rapidamente, com o apoio dos empresários, com o apoio da Igreja Católica, tudo isso temendo o avanço do comunismo e do socialismo. Professora, de onde vêm essas ideias de que o comunismo e o socialismo podem avançar? A gente já tinha vivenciado aqui nesse período a Revolução Russa. Então, isso já estava ali consolidado dentro da Grande Rússia. E a gente precisa entender que esses partidos, tanto o Partido Nazista quanto o Partido Fascista, eles vão ser contra esses ideais comunistas. Tanto que você vai ver aqui o apoio da Igreja Católica ao regime de Benito Mussolini por N fatores, né? A gente vai ver também que Benito Mussolini atende a exigências, a pedidos antigos aí da Igreja Católica, mas enfim, por tantos fatores também, por temer esse avanço do comunismo ali dentro da Europa, né? E a gente sabe que também que tem várias polêmicas, porque se questiona, mas nazismo, fascismo, eram esquerda, eram direita, e PPP, e papapá, e tantas discussões. E a professora Isabel, para salvar vocês dessa dúvida, vem dizer o seguinte, gente, que a gente tem aqui partidos de extrema direita, tá? Que vão desembocar em ditaduras, assim como você tem um partido de extrema esquerda dentro da Rússia, que vai desembocar numa ditadura também, meus amores. Então, aprendam com a professora Isabel. Ditaduras podem ser de esquerda ou de direita. E em nenhum dos casos é uma coisa boa, tá? Vamos então ver aqui o nazismo na Alemanha. A expressão nazismo deriva da sigla nazi, que foi usada como abreviatura para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, organizado por Adolf Hitler na década de 1920. A população alemã ficou marcada pelas humilhações e por vários outros efeitos da guerra, que se refletiram em todos os setores, econômico, social, cultural, etc. Então, a gente vai ver o seguinte, né? Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela foi considerada a grande culpada e sofreu uma série de sanções, perdeu territórios, teve ali o seu exército, né, limitado, vai sofrer, assim como todos os países da Europa também, com as crises econômicas, as perdas humanas e, além disso, o peso de ter sido considerada a grande culpada da Primeira Guerra e humilhada com o Tratado de Versalhes, né?
Dentro desse caldo todo aí, de sentimentos que a população alemã está vivendo, você tem a figura do Adolf Hitler crescendo como o grande salvador da nação, exaltando a população alemã, dizendo que os alemães merecem o mundo e que eles são os melhores porque eles são loiros dos olhos azuis. Hitler nem alemão era, ele era austríaco, né? Mas, enfim, o que vai acontecer? Como a população ela está nesse sentimento, né, de derrota, as ideias do Hitler elas vão ganhando força. Então, a gente vai ver aqui que essa atmosfera pós-Primeira Guerra vai produzir esse ressentimento nos alemães, com uma reação aos outros países, principalmente ali a França, a Inglaterra, esse fato que revigora o extremismo nacionalista na Alemanha, a ideia de que os alemães são melhores que qualquer outro povo do mundo e que se eles tiverem que crescer passando por cima dos outros povos, está tudo certo, porque eles merecem, porque eles são os melhores, né? Claro que eles resgatam ideais que vem de séculos passados, né? E Hitler transforma, junto com o Partido Nazista, tudo isso num grande caldo ali para que ele possa crescer e acabar dominando toda a Alemanha. Hitler, que é, sem dúvida, o personagem mais emblemático da Segunda Guerra Mundial, porque, como eu falei, né, ele se inspira nos ideais fascistas de Benito Mussolini, só que ele supera. De longe, quando você está falando em regimes totalitários, o nazismo é o maior representante desses regimes, tá, gente? Que nós trouxemos aqui o fascismo e o nazismo como exemplo, mas é importante lembrar que se espalha pelo mundo. Você tem o franquismo ali na Espanha, você tem também o regime totalitário em Portugal, enfim, vários outros países a gente vai ver esses regimes totalitários ganhando força, graças a esse contexto histórico do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, Hitler e os seus aliados, eles tentam tomar o poder. Em 1923, eles articulam um golpe no estado da Baviera e acabam sendo presos e condenados. E aí, na cadeia, Hitler não tinha muita coisa para fazer por lá, ele vai escrever um livro. Esse livro que se chama Minha Luta, né? Nesse livro, Hitler vai defender os ideais de formação desse terceiro Reich, desse crescimento alemão que precisava de espaço para crescer. Professora, essa ideia que a senhora está repetindo aí, de que precisa de espaço, como é que eles vão resolver isso? Tomando outros territórios, invadindo outros países. Então, as ideias de Hitler, elas convencem boa parte da população alemã, que cria na figura de Hitler a garantia de uma Alemanha próspera e triunfante. Então, como eu falei, essa exaltação desse espírito nacionalista alemão, um cara que tinha uma oratória fenomenal, um forte esquema de propaganda que circulava dentro da Alemanha naquela época, um alvo que eles escolheram, que acabou levando a um dos grandes genocídios, né, assassinatos de pessoas em massa, que a gente tem aí registrado na história, que foi o genocídio dos judeus, porque os nazistas acabam elegendo os judeus como grandes culpados aí de todas as desgraças da Alemanha. Muito se tem estudado para tentar identificar quais seriam as raízes, né, dessa culpa que Hitler impõe aos judeus. O fato é que a gente tem muitas hipóteses ali e poucas conclusões de quais seriam as razões de fato. A gente sabe que o Partido Nazista acabou dizimando aí cerca de 6 milhões de judeus durante o período da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre regimes totalitários nesse nosso momento da aula e a gente vai colocar o nosso conhecimento em prática através da nossa DLI. Vamos lá? Muito bem, vamos
vamos às nossas questões da DLI. Questão 1. Fascismo e nazismo têm em sua origem algumas causas comuns. Entre essas causas, pode-se apontar 5 alternativas para vocês lerem e pensarem sobre elas, certo? E escolherem o nosso gabarito. Segunda questão. Morrer pela pátria, pela ideia, não. Isso é fugir da verdade, mesmo no fronte. Matar é que é importante, morrer não é nada, isso não existe. Ninguém pode imaginar a sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada. Sim, esse é o ato concreto de vontade, porque aí você se torna a sua vontade viva na de outro homem. Esse texto de 1943, 1945 expressa um importante ideal vinculado pelo nazismo e pelo fascismo. Que ideal seria esse? Então vocês ficam com um tempo para refletirem sobre essas questões, encontrem as respostas e a melhor parte, compartilhem suas respostas no chat para que a gente possa interagir. Daqui a pouquinho eu volto para comentar os gabaritos das nossas questões. Até lá!
vocês estão ansiosos para descobrir o gabarito das nossas questões? E vamos começar, é claro, né, pela nossa primeira questão. Fascismo e nazismo têm em sua origem algumas causas comuns. Entre essas causas, pode-se apontar, letra C, as crises econômico-sociais com as consequentes greves, tumultos e agitações que favoreceram a tomada do poder pelas esquerdas, né? A gente vai ver aqui, então, a letra C como nosso gabarito e, né, o nosso comentário. O temor de revoluções de esquerdas inspiradas na experiência russa, eu acho que eu conheço uma professora que comentou isso na aula para vocês, não foi? Foi um argumento sistematicamente utilizado pelos partidos fascista e nazista ao ver de ambas as tendências a luta de classe promovida pelas esquerdas. Era um princípio de desordem que feria os interesses gerais da população, porque criticava a propriedade privada, porque criticava, por exemplo, a postura da Igreja Católica e por aí vai. Segunda questão. Tá, vamos lá para a nossa segunda questão. O texto que eu li para vocês, cara, eu declamei, foi muito inspirada a minha leitura, né? E esse texto expressa um importante ideal vinculado pelo nazismo e pelo fascismo. Que ideal seria esse? O nacionalismo exacerbado. Observando o tom patriótico exacerbado do texto, podemos ver que a ideia de se matar pela nação encaixa perfeitamente nos ditames veiculados pelo nazismo e pelo fascismo. Então é isso, alunos. Espero que vocês tenham aprendido bastante nesse nosso momento de aula. Lembrando que esse período antecede a Segunda Guerra Mundial, que está por acontecer, né? E a gente sabe que vai acabar eclodindo em 1939, certo? Então, até as nossas próximas aulas. Um forte abraço em todos vocês.